Olá, Bate-Papo Repórter Maceió tem a honra de receber Heloísa Helena, ex-senadora, ex-vereadora por Maceió, ex-candidata à presidência da República em 2014 e ex-deputada estadual por Alagoas. Heloísa, prazer recebê-la. Eu aqui agradeço muito, agradecer a sua generosidade democrática, a todos que com você fazem o programa. Para mim é uma alegria e uma honra poder compartilhar preocupações e propostas, né, para a nossa querida Alagoas e para o Brasil. Heloísa, eu não poderia deixar de aproveitar esse momento para te perguntar, ver a tua visão desse momento que a gente está vivendo. Eu falei aqui em redes sociais, né, porque normalmente as grandes discussões hoje estão em torno das redes sociais, Facebook, Instagram, enfim. Sobre esse momento que o Brasil está vivendo, eu queria a tua consideração para saber se a gente está vivendo um momento de asepsia. É um momento, digamos assim, necessário o Brasil passar por isso, né? Onde as pessoas estão perdendo suas amizades, né? Nas discussões nas redes sociais, onde os políticos a classe política está sendo questionada, a classe política também está sendo demonizada, o judiciário, que antes era visto também como um poder assim, quase que inquestionável, também está sendo questionado porque haja vista. Né? Agora surgiu a história do auxílio moradia, né? Que é pago com dinheiro público. Enfim, está todo mundo sendo questionado. Eu queria a tua visão sobre isso, né? Esse momento que a gente está vivendo. É lógico que tem pessoas, que dizem assim, que acham que quando eu fico vendo a Operação Lava Jato e os nomes da cúpula palaciana do PT, né? Porque não são todos os petistas, a cúpula palaciana do PT, acham que eu comemoro isso porque há 15 anos atrás eu denunciava a promiscuidade política, os crimes contra a administração pública, não no nível de detalhamento, porque o nível de detalhamento que a Lava Jato identificou, sabe esses detalhes quem está lá na mesma pocilga. Mas é indubitável que a senhora foi a primeira realmente a... E óbvio, e você lembra, né? E você lembra o quanto eu fui odiada por isso, porque as pessoas, eu digo antes, era até melhor para o Brasil que eu fosse a louca, histérica, que eles diziam que eu era, quando no auge, né, da glória do governo Lula, eu comecei a condenar, porque eram muitas coisas que estavam acontecendo e que davam conta da promiscuidade com a banda podre do Congresso Nacional, e uma traição a todas as concepções que foram sendo acumuladas pelo que eu identifico como de esquerda. Foi ruim para o Brasil? Foi, porque, por um lado, a principal liderança popular da América Latina desmascarada, o principal quadro da esquerda brasileira, Zé Disseu, desmascarado, e eu estou dizendo desmascarado para o Brasil, porque para mim foi há 15 anos atrás. E eu sei o preço que eu paguei, porque tive a ousadia de enfrentar quem ousou pensar que podia a qualquer um calar, a todos comprar e a mim também. O Zé Genuíno, nessa história, ele foi uma vítima ou também... O Genuíno, inclusive, na biografia dele... Carta da filha dele... Eu vou dizer na biografia dele, não. Óbvio, eu não conheço as pessoas, não conheço o Genuíno assim... da vivência cotidiana e doméstica dele, de se ele enriqueceu. Eu não acredito que ele fez isso. A omissão e a cumplicidade é outra história. E, inclusive, depois, na biografia dele, ele até disse que, se voltasse atrás, tinha um momento que ele se arrependeu, que foi um momento onde ele trabalhou junto com outros pela nossa expulsão, que é um caso que, inclusive, teve estudo em faculdade de Direito, em teses de doutorado, sobre expulsão por fidelidade partidária, até porque o Estatuto do Partido permitia que nós votássemos contra a orientação partidária e apresentasse as objeções de natureza ética, filosófica ou de foro íntimo. Então, tudo isso que aconteceu, por um lado, para quem se reivindica de esquerda como eu, Marina não se reivindica de esquerda, nem de direita, nem de centro. Ela se reivindica sobre uma nova modalidade que hoje várias pessoas no mundo trabalham. Ela se reivindica sustentabilista. Então, ela não se enquadra nesse perfil tradicional da avaliação de esquerda. Então, foi uma coisa muito ruim para um setor da esquerda brasileira, foi.
Porque, para muitas pessoas hoje, ser de esquerda é ser bandido, ladrão dos cofres públicos, cínico, dissimulado. Meio que demonizado, né? Exatamente. É a mesma coisa Entendeu? da classe política. A classe Exatamente. política, inclusive, tem uma pesquisa no próprio, eu acho que no próprio Senado Federal. Então, muitos crimes contra a administração pública. É por isso que quando eu peguei a primeira contenda com a cúpula palaciana, né, da Majestade Barbuda, do Lula, quando eu peguei aquela briga, para mim era por uma questão de coerência, porque eu fiquei me perguntando, meu Deus, será que tudo que eu passei 4 anos aqui, batendo do Fernando Henrique, eu era líder da oposição ao Fernando Henrique, será que eu dizia aquilo por oportunismo eleitoral, por demagogia eleitoralista, ou eu dizia mesmo porque eu pensava aquilo do ponto de vista da concepção programática? Então eu estudei ainda mais tudo. O Simon, eu tive com ele a semana passada, ele até dizia, né, que eu estudava cada vírgula, assim, qualquer projeto com cada vírgula, ele ficava esperando para ver o que eu ia dizer, porque ele sabia que eu ficava de lupa. Porque se eu ficava de lupa na época do governo Fernando Henrique, eu me sentia na obrigação de fazer a mesma coisa com aquele governo com o qual eu, pessoalmente, e a minha tradição histórica se comprometeu perante a opinião pública. Então, você não podia mais ter compromisso, fidelidade ideológica ou programática. Não estou nem dizendo... hoje é até difícil, né? Porque se você hoje juntar 4 pessoas de esquerda ou 4 pessoas que se reivindicam socialistas, cada um vai apontar para um lado, né? Então, não é uma caixinha fechada, né? É por isso que quando as pessoas dizem, se não tiver com Lula, tá com Bolsonaro, se não tiver com Bolsonaro, tá com Lula. Eu digo, meu Deus, isso é uma mediocridade, como se o mundo, a complexidade da vida, se dividisse em 2 quadradinhos alto lá, né? Pode ser até um icosaedro, de tantos lados que tem, se for olhar uma figura geométrica, e não apenas 2 quadradinhos desses lados, né? Tem vida que pode contribuir para fazer desse país, deste nosso Brasil, uma grande extremos, pátria, né? Com certeza há. Isso não significa ser de centro, nem do meio, nem de nada. É pelo menos alcançar a democracia antes de pensar em outro modelo. Mas, Heloísa, alcançar a democracia, então. Aí eu estou dizendo isso para dizer assim, a rainha da palavra. Que tudo isso é complicado, mas absolutamente necessário. Então, a asepsia necessária. Esse momento que a gente vem Pode ter extremos de vários lados, tem mentiras de vários lados, tem cinismo e dissimulação de vários lados, né? Tem gente que pega a mesma legislação para proteger o bandido de sua estimação, porque agora tem essa moda, né, de corrupto de estimação, fala do outro, ataca no outro, que protege no seu apaniguado. Né? Então, que é um horror, porque isso é absolutamente deseducativo, quando se passa a ter político corrupto de estimação. O outro ataca, detesta, mostra o que saiu na delação, mostra o que foi a decisão judicial. Aí, quando é no seu apaniguado, protege, faz isso, faz aquilo outro. Então, isso é extremamente deseducativo. O que você disse, essa polarização que é uma farsa de polarização, porque não é uma polarização programática. Tem viés aqui e acolá programáticos, mas de fato não é. Então, tudo é bom para o Brasil, é bom. Deixa que o véu da hipocrisia seja levantado para ver se o povo aprende. Porque tem uma coisa também. Os políticos, né, eu até brigo mais contra a política do que contra o judiciário. Existe no judiciário coisas infames, existe coisa pior do que um juiz vender sentença? O judiciário está seletivo, por exemplo, nesse momento? Não. Você não acredita na seletividade? Não, alguns juízes sim, e alguns ministros sim, como sempre já estiveram no passado. Agora dizer que não teve crimes contra a administração pública, de um cinismo que realmente eu não aceito que uma pessoa com um neurônio funcionando ou com o mínimo de conhecimento não consiga ler aquilo, ou porque reconhecer, eu leio. Né? Ou reconhecer. Exatamente. Eu faço questão, tem uma condenação de alguém, é um horror, porque você pega 100, 200, 300, 400 páginas para ler, entendeu? Para identificar, até para ver se é alguma coisa
Então, você não olhar, você não identificar do mesmo jeito que o governo Fernando Henrique usou do aparelho de Estado, cometeu crimes contra a administração pública nos seus processos de privatização, o governo Lula, os 13 anos de governo da cúpula petista, utilizou a Petrobras, a Eletrobras, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, o BNDES, como mecanismo para patrocinar crimes contra a administração pública, tráfico de influência, intermediação de interesse privado, exploração de prestígio, fizeram isso. O governo Fernando Henrique fez também, mas não é porque o outro fez também que o novo se sinta no direito de fazer, ou a gente tem a obrigação de acobertar por qualquer identidade ideológica que seja, de jeito nenhum. Então, é triste o que vem acontecendo? Eu acho que é profundamente triste. É triste para o Brasil, mas estava acontecendo, estava. Mal necessário. Entendeu? Então, é importante que todas as investigações sejam feitas, todas as pessoas sejam punidas, e a gente sempre espera muito que a população, porque queiramos ou não, é a população que nas urnas, ela patrocina ou não a impunidade. É a população nas urnas. Porque se alguém é investigado, indiciado, é um clássico criminoso patrocinando crimes contra a administração pública. Porque as pessoas dizem, mulher, você só fala de corrupção. Eu digo, não, é porque os cabas não deixam de roubar. Quando eles deixarem de roubar, eu não vou falar de corrupção, não, porque eu quero falar outras coisas. A gente está falando de corrupção por quê? Porque estão roubando o Brasil. Se não, para quem a gente está falando sobre isso? Eu queria estar falando sobre o acesso à educação infantil, o número de escolas novas a serem construídas para que a gente consiga, ao menos, cumprir o plano de educação, a questão de os equipamentos públicos que são necessários para que crianças e jovens não sejam mão de obra escrava do lixo do narcotráfico. O lixo do narcotráfico que corrompe uma criança, leva uma criança à prostituição, à exploração sexual, vira um bárbaro criminoso antes de poder ter a chance de ser uma criança. Todas essas coisas. Mas como é que faz isso? Como é que você faz um equipamento público para garantir uma alternativa de esportes, música, escola de música, uma escola integral? Como é que você faz sem dinheiro? Você não pode, não é assim não. Não, eu defendo o ensino integral. Sim, para você defender o ensino integral, quanto custa uma escola? Quanto custam os servidores que você terá que contratar para viabilizar a sala de aula, os 2 em sala de aula, com o número máximo de alunos estabelecidos no plano? Como é que faz isso? Como é que você constrói um hospital? Como é que você contrata um determinado serviço? Só faz com o quê? Com dinheiro. Então é que não pode ser assim. É por isso que a gente acaba falando sobre isso, porque o buraco que tem na rua, a cadeira escolar que está quebrada, a internet, o ponto de internet que não está no conselho tutelar, a criança que não tem uma escola de música para estudar, o pai de família que não tem a inserção produtiva, a mãe de família que quer trabalhar, não tem capacitação profissional, ou quando vai trabalhar não tem onde deixar suas crianças. A vida gira, queiramos ou não, tem o setor privado, que dinamiza a economia, paga imposto, gera emprego e renda de outra forma, mas tem que ter o setor público. Tem que ter o setor público. E o dinheiro que o setor público manuseia não é de senadora, de deputado, de presidente, é do povo. É da dona de casa mais simples lá, da grota, mais simples aqui de Maceió, que quando vai comprar qualquer coisinha na padaria ou na farmácia, deixa lá o imposto, até o empresário ou a classe média assalariada. Então, é dinheiro que tem, esse dinheiro que quando ele não está indo para viabilizar dinamização da economia, geração de emprego e renda, melhoria da infraestrutura das cidades, políticas sociais com eficácia, com resolutividade, não está indo porque meia dúzia de bandidos de direita ou de esquerda quer roubar impunemente? Não. Vá, deixe de roubar em suas casas. Agora, o dinheiro da população, não. Luísa, por falar nisso, na tua visão, por exemplo, a atual gestão do Brasil, ela está muito voltada para o mercado. O mercado está
O que é que você acha? Não, Qual tá a sua a mesma avaliação? coisa que foi voltada na época dos anos de glória do Lula. O Lula fez um governo de subserviência ao capital financeiro e escolheu alguns para dar isenção tributária, os amigos da corte. Foi isso que ele fez. Né? Pergunta ao pequeno e médio empresário do Brasil, ao pequeno e médio produtor rural, à agricultura familiar, à sustentabilidade econômica dos assentamentos. Mas socialmente a gente não está um pouco pior não, Luiz? Você não faz essa avaliação não? Sinceramente, socialmente tá, porque Eu fui quem no está no sertão. comando... Sim, mas quem é que está no comando? Quem foi escolhido por Lula e Dilma para reinar com eles. De fato, quem foi escolhido, o Temer não foi para lá, porque, aliás, com o meu voto, graças a Deus que não foi, porque eu não votei na Dilma. Mas o Temer não foi para lá. Mas não foi uma traição dele em relação Não. ao programa, ao conteúdo, independentemente dessas questões? Muitas traições. O Lula, que patrocinou uma traição de classe, traição à esquerda, porque fez um governo de subserviência ao capital financeiro. Nunca o capital financeiro ganhou tanto no Brasil como ganhou em Lula. Mentiu e calou os movimentos sociais. E utilizou o Bolsa Família não como um importante mecanismo para reduzir a vulnerabilidade financeira das famílias. Porque ele até mentiu, dizendo que a gente ia acabar com o Bolsa Família, porque eu defendia que tivesse junto capacitação profissional, inserção produtiva, independente de ser, porque ele dizia, não, o professor universitário, eu digo, mas um professor universitário, depois que faz o doutorado, ele não perde o salário, ele ganha um plus no salário dele, um plus em relação ao mestrado, um plus em relação ao doutorado. Então, se o cidadão, o pobre, não é para ele ter que viver eternamente pobre, porque se ele deixar de ser pobre, ganhar $1,50 a mais, ele perde o Bolsa Família. E alguém acha, só quem não entende que quando perde o Bolsa Família é fácil se cadastrar de novo, é dificílimo, dificílimo. Tem gente que acha que é tudo fácil. Não, é lá, pobre, tem filho, vai lá cadastrar, consegue o Bolsa Família. Não é, é um processo dificílimo, a cada dia com mais dificuldades. Então, o que a gente defendia, e era perto também da que o Suplicy defendia de renda mínima, era que tem lá para reduzir a vulnerabilidade financeira, tem que reduzir mesmo a vulnerabilidade financeira, porque se a pessoa não tem nada, eu não quero é que ela tenha R$160 para comprar um pedaço de crack, bater num monte de pedrinha, para naquilo ela transformar com 500. Eu quero é que ela use aquilo como mecanismo de redução da imensa vulnerabilidade social e econômica da sua casa, das suas crianças, da sua família. E como tem condicionalidade em relação ao cartão de vacina e à presença na escola, tenha capacitação profissional e inserção produtiva. E quem dá capacitação profissional e inserção produtiva é o governo, é quem tem que dar. Ele pode pactuar com o setor privado, pode pactuar com formações diversas, mas quem tem dinheiro, estrutura para dinamizar a economia, montar arranjos produtivos locais, capacitação profissional e inserção produtiva para essas famílias que não perderiam o Bolsa Família. Porque senão é assim, você tem que ser miserável para o Estado lhe enxergar. Se você deixa de ser o miserável, o Estado não lhe enxerga mais. Então, vai piorar nas políticas sociais, vai por responsabilidade de quem ousou roubar o Brasil, mentir de forma cínica e dissimulada e articular com uma banda podre da política brasileira. Aí cada vez é pior. O Fernando Henrique fez uma proposta de reforma da Previdência que roubou direitos dos trabalhadores e manteve os privilégios todos. O Lula fez uma reforma da Previdência que roubou o direito dos trabalhadores e manteve os privilégios das corporações no setor público e na política, manteve todos os privilégios. E agora o outro também. Então, cada um que chega vai aumentando mais. O que Fernando Henrique não conseguiu roubar todos os direitos dos trabalhadores, o Lula roubou mais de direitos dos trabalhadores na reforma da Previdência. E agora esse outro cínico, né, também fazendo mais. Então, sabe aquela coisa? É muito traidor de várias óticas. Traidores do ponto de vista da concepção ideológica, traidores do ponto de vista do roubo aos cofres públicos e etc. e tal. Então, é uma pena que o Brasil esteja nessa situação? É triste que o Brasil esteja nessa situação? Porque significa desemprego e, mais grave, o roubo da esperança. Esse é que é o pior.
nessa desilusão geral. Então a gente sempre fica pensando sempre fica na esperança, né? Tem aquela frase linda, né? De Agostinho, né? Santo Agostinho, para alguns, que dizia assim: a esperança tem duas filhas lindas, a indignação e a coragem. A indignação de não aceitar as coisas como estão e a coragem para transformá-las. Então, é um ano eleitoral, é ruim quando você é candidato também, porque até parece que você está fazendo autoproclamação, né? Mas eu digo assim, o que a gente sempre espera é que a população escolha melhor e não confira nas urnas, naquele momento belo, livre e legítimo que é na urna. Eu sei que tem perseguição, eu sei que tem pressão, eu sei que tem medo, sei. Alagoas muito especialmente. A gente sabe que tem isso, sabe que tem as malas pretas, o dinheiro e dessas coisas todas, né? Eu sei que existe tudo isso também. Mas a gente sempre, para não deixar que eles roubem até a nossa esperança, que a população pense em fazer um país melhor, né? Um estado, um Alagoas e um país melhor. E isso depende, queiramos ou não, das pessoas. É até triste você dizer isso, né? Que os políticos que aí estão, eles não foram colocados por um disco voador. Se você não gosta de nenhum, seja candidato. Aí a pessoa diz, não gosto, todo político é ladrão. Eu digo, não, você pode ser ou não. Pois é. Não é verdade? Então, se você fosse, você ia ser, né? Apesar que eu já vivenciei uma experiência horrível, né? Uma vez eu estava fazendo uma panfletagem, aí um homem dizia na esquina, todo político é ladrão, todo político é ladrão. Aí eu achei que eu ia dar um nó no que o cara ia dizer, né? Eu digo, eu vou calmamente chegar lá e dizer, se o senhor fosse político, o senhor ia ser ladrão. Porque eu achei que o homem ia dizer, jamais me respeite. Aí eu ia dizer, então me respeite também, porque eu também não sou. Aí o homem disse, se eu fosse político, eu ia roubar mesmo. Aí eu fiquei tão mal. Eu digo, homem, não digo uma coisa dessa não, pelo amor de porque Deus. inclusive infelizmente a minha memória falhou aqui, mas há uma pesquisa dentro do Congresso Nacional que o número de políticos que entram nessa pecha aí de senso comum de corruptos é de 35%, 36%, ou seja, a grande maioria de direita, de esquerda, de centro-esquerda, é honesta, tem as suas concepções. Então, essa questão da demonização política, né, que eu acredito que parte do judiciário também tem a culpa nisso aí, porque, né, parece que são os... Enfim, em relação a isso que a gente fica um pouco triste também, né? Porque a política é uma coisa importantíssima. A gente diz infelizmente, né? Porque a polis grega, né? Porque queríamos nós que estivéssemos num estágio tal de sociedade em que as pessoas, né, coletivamente pudessem viver em harmonia, de tal forma que não precisasse do aparelho de Estado para regulamentar coisas, né? Que todos nós, imagina se tivesse um estágio de sociedade como esse. Mas, infelizmente, não existe, né? Então, o que a gente sempre espera é que as instâncias de decisão política e os espaços de poder, eles possam ser ocupados por pessoas, independente de serem de direita ou de esquerda, ou se identificarem com uma ou outra concepção ideológica, mas ao menos que tenham determinados atributos. O estudo, a disciplina, a vontade de trabalhar, a honestidade intelectual, porque a outra honestidade é obrigação já, né? Exato. Pelo menos isso. Mas quando essas coisas não são vistas como virtudes, então, o que tem mais dinheiro para comprar, aí é o que vai comprar a liderança, é o que vai fazer o cadastro, é o que vai fazer galhofa na TV, é o que vai sair com a mala preta comprando um, comprando outro. Aí pronto, aí fica realmente difícil de mudar, né? Eu prefiro, para não perder a esperança, para não dar a eles a ousadia de roubar até a nossa esperança, eu prefiro acreditar que um dia haverá um país melhor. Não sei se eu, com essa estrutura anatomofisiológica, conseguirei ver, mas eu quero ter a tranquilidade na minha consciência, no meu coração, que eu lutei por uma Alagoas melhor, por um país melhor. E aí não é para os meus filhos e meus netos não, porque é o que eu sempre digo. Quando dizem assim, não, eu vou ficar um país melhor para os meus filhos e para os meus netos. Bom, isso aí é amor de pai, de mãe, de avô. Isso não é favor. Você querer um país melhor é amor de pai e de mãe. O que nos falta é o amor incondicional para os filhos dos outros. Exatamente. Querer um país melhor para os outros, para os filhos dos outros.
Porque o nosso a gente já faz por amor, que é o pai e a mãe, ou eu já como avó, que não sobe em qualquer ringue, não enfrenta qualquer tempestade, turbilhão, maremoto, para salvar um filho ou um neto. Isso aí não, isso aí já é amor de pai e mãe. Eu quero saber é o amor incondicional enquanto parte da sociedade, de querer um mundo melhor e lutar por esse mundo melhor. Então, tem gente que luta de uma forma, tem gente que luta no seu local cotidiano de trabalho, tem gente que luta nas ruas, cada um tem uma forma de lutar, cada um tem uma forma de trabalhar as instâncias de decisão política. Agora, pelo menos, não sendo cúmplice desse estado de coisa, né? Tem que mudar, não é possível isso, tem que mudar. Então, as coisas ruins e tristes que acontecem no Brasil, são ruins e tristes, são. Porque não é uma coisa qualquer, o nível de decepção, de desesperança das pessoas, desemprego, máquinas administrativas importantíssimas. Você já imaginou o que era que podia ter sido feito com o dinheiro do BNDES? Esse recurso do BNDES, da Caixa Econômica, do Banco do Brasil, dos bancos públicos brasileiros, o que é que podia ter sido feito de dinamização da economia, infraestrutura das cidades, dos corredores de transporte, a um viaduto, nenhuma ciclovia, nada. Tantas coisas importantes que poderiam ter sido feitas de dinamização da economia no campo e na cidade. Olha o boom econômico que poderia ter sido dado se esse dinheiro todo não fosse para os escolhidos do rei e as quadrilhas escolhidas do rei. Então imagina como é que um país pode escolher 10 estruturas empresariais no Brasil e dizer tudo vai ser para elas. De isenção fiscal, sem condicionalidade, contratos mirabolantes, né, bilionários de obras no Brasil ou em qualquer outro lugar do mundo, simplesmente para isso. Não era por solidariedade aos pobres da África ou de qualquer lugar, não. Não era. Era criar mecanismo para fazer obra para ganhar propina. Não era por solidariedade ao Brasil ou ao mundo. Não era para dizer, olha, incentivo é importante, dar incentivo ao setor empresarial que está lá gerando emprego, dinamizando a economia. Apresentaram condicionalidades? Nada. Então, fica realmente difícil, né? Então, é triste para o Brasil? É muito triste para os setores mais progressistas também? Mas é necessário. Então, nada como tirar o véu da hipocrisia, começar do zero, ter a humildade de recomeçar e fazendo certo, né? E isso a gente espera que não descambe para nenhum processo façante de defesa de ditadura. Porque eu repito, todas as ditaduras, de direita ou de esquerda, do Brasil, da União Soviética ou em qualquer lugar, todas as ditaduras foram burocracias corruptas, assassinas e totalitárias. Então, nós temos que defender a democracia. Não estamos nem na democracia ainda, porque não tem justiça social. Então, precisamos defender o aprimoramento da democracia. A democracia não se encerra porque a gente está dizendo o que pensa e porque tem um processo eleitoral. Não, falta muito ainda. Então, a gente nem conquistou ainda essa democracia com justiça social. E aí vem com outras modalidades que a história da humanidade já mostrou o que é. Aí realmente é o cúmulo do absurdo, né? Então, que não seja nem um lado da polarização, nem o outro lado da polarização. Então, que esse programa da Rede Brasil Sustentável, né? Tem um tema que o pessoal trabalhou muito e é recorrente, né? Na boca até dos políticos que pouco ligam para isso, que é a educação, né? A educação, então, é um bem tão valioso, né? Se nós tivéssemos, digamos assim, metade do que boa parte dos políticos realmente prega, educação na boca e com políticas públicas efetivas, a gente com certeza não estaria passando. Com certeza. Às vezes eu chego e me irrita quando dizem assim, mas você fala da educação, qual é a proposta para a educação? Eu já tenho vontade de dizer assim, cumprir a lei, cretina. Cumprir a lei. Por que cumprir a lei? Porque não é você inventar, é você superar o abismo entre o que foi conquistado na legislação e a realidade objetiva. Na área da saúde. Na área da saúde nós temos a legislação mais avançada do mundo. A minha área é planejamento de serviços públicos. Nenhum outro país, Canadá, Suíça, Suécia, Finlândia, nenhum, tem uma legislação e um conjunto de normas, rotinas, procedimentos,
procedimentos, protocolos terapêuticos, nenhum. E aí você vê o quê? Febre amarela, dengue, chikungunya, microcefalia. Um país que não teve sequer a capacidade de monitorar os casos de microcefalia. Desde 1926, Guillain, Barré e Lautrec, 3 cientistas parisienses, por isso que determinadas paralisias chamam Guillain-Barré, já tinham identificado pós-infecção viral, a preferência dos vírus é pelo sistema nervoso central. Vários casos de microcefalia e ninguém estava nem aí, ó. Porque era isso, era aquilo outro, e nada de investigar. A mesma coisa agora. Então, é febre amarela, tudo a mesma coisa. E faltou gente que dissesse isso, não. Quando eu falava, o povo dizia, é uma louca. Mas essa mulher só fala nessas desgraças. Isso é ave de agora? Não, meu bem, é porque está chegando. São os dados oficiais, as frias estatísticas oficiais que mostram histórias de vidas que estão sendo destruídas. Aquele mapinha do perfil epidemiológico mostrava isso. Você perguntar a qualquer um daqui, dos médicos infectologistas, há vários que são brilhantes aqui, eu não quero citar o nome só de um ou de dois ou três para não ser injusta, pessoas brilhantes que já vinham falando sobre isso todo o tempo, olha as estatísticas, olha como é que está acontecendo e tal. Então as pessoas não se incomodam, é porque a velha mania de só se incomodar quando toca em você. Se fosse uma mãe que estiver no chão sujo do HGE, não que eu esteja falando mal do HGE, porque o HGE só é um caos quando ele vira a solução do problema do Estado cuja rede não funciona. Quando você vê aquele caos lá no HGE, não é por culpa do HGE, porque quando o HGE passa a ser a solução da rede que não funciona, aí todo mundo vai para lá. Quando todo mundo vai para lá, um hospital que seria de urgência e emergência jamais vai ser o que ele era, hospital geral. Que não é mais hospital geral, é só urgência e emergência. Aí fica aquele carro, não estou dizendo isso, mas as pessoas são assim. Se for a sua mãe que estiver lá no chão sujo, você dá um escândalo e tá tudo bem. Se for a mãe do outro e o outro estiver lá desesperado gritando, você vai criticar o outro. Entendeu? Então, ao invés de se irmanar nessa concepção de, olha, a educação, a saúde, a segurança pública, o emprego, a dignidade humana, essas coisas são uma etapa que a gente precisa concretizar. Depois nós vamos duelar sobre que modelo de sociedade a gente quer. Mas tem coisas agora que precisam ser feitas agora, que já estão no arcabouço jurídico, já estão nas leis. Já existe, é superar o abismo entre o que está na lei e a realidade objetiva de vida das pessoas. Entendeu? Então, aí você fica o tempo todo, faz, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Aí, pô, vai, é louco, histérica, não sei o quê, porque não quer, porque gostam da omissão e do silêncio. Eu não, quando eu luto, eu digo, rapaz, eu estou lutando é pelo filho dos outros, não é pelo meu, não. Você está entendendo? O meu está protegido, minha neta também. Eu estou lutando é pelo dos outros. A gente fica falando as mesmas coisas porque são os mesmos problemas. Quem é que vai deixar de falar de educação? Exato. Não é como você diz, no palanque fica tudo igual. Todo mundo vai dizer que vai defender a educação. Rouba depois a merenda para comprar uísque, mas não adianta. Todo mundo vai dizer que vai falar de educação, saúde, segurança pública, infraestrutura, emprego. Todo mundo fala a mesma coisa. Agora, quais os passos que são dados depois para garantir mais recursos no orçamento, para garantir mobilidade orçamentária, onde os setores que muitos já têm que perder para garantir que outros setores cuja escassez é maior possa ter eficácia, ao menos, resolutividade, ao menos, essas coisas que estão até na lei, né? Não precisa nem... Tem nada a ver com programa ideológico, nada. A gente está num estágio que vive brigando para o que está na lei já. Tem nada a ver com concepção ideológica, não. É o que está na lei, está lá. As metas para a educação. Em quanto tempo é para você garantir 100%? 100% de acesso, escola integral. Quanto tempo vai garantir isso? Já qual é a meta? Lá, né? Não tem, tá lá. Não tem segredo. Exatamente. Agora, é o tal negócio. Se não der o primeiro passo... A gente, inclusive, nesses debates, a gente até pede 3 perguntas a serem respondidas, né? A gente pede que a pessoa use a sua experiência para fazer um diagnóstico situacional. Ela diga quais os principais problemas, desafios que ela identifica nessa área. Quais as principais alternativas que elas acham que podem ser implementadas para minimizar ou superar os problemas. E quais as metas
ela acha que pode ser proposta numa experiência governamental de 4 anos. É isso. Ela disse assim, olha, eu defendo 100% de acesso na educação infantil. Eu acho que com esse recurso que eu tenho, onde mais eu posso colocar recurso, que foi até a mensagem que o Cristóvão mandou para a gente, que ele vinha para cá, o Cristóvão Buarque, ele vinha para o debate, mas ele tinha um outro compromisso e fez um videozinho e mandou para mim, porque a gente lutou muito junto. Ele me ajudou num projeto que eu tinha de educação infantil. Embora não tenha, depois desse meu projeto de educação infantil, não foi o que eu queria, o resultado final, porque eu queria 100% de acesso numa meta menor, mas pelo menos gerou algo que não existia, que era o financiamento da educação básica, porque você lembra, antigamente era só Fundef, o financiamento era só Fundo para a Educação Ensino Fundamental, e depois ele incluiu outras coisas, inclusive a educação infantil. Ficou pequeno, porque é praticamente quase o mesmo recurso, não é o mesmo recurso, óbvio, mas ficou pequeno ainda, porque nós queríamos muito mais, porque todos os estudos de neurociência há mais de 30 anos mostram a importância da educação infantil, não apenas em relação a conexões neurológicas, aspectos cognitivos, potencializar a inteligência, mas também para a estruturação da capacidade de julgamento de uma criança até 0, 7 anos de idade. Se você pegar um bebê no colo, ele escolhe qual desenho animado ele gosta mais. Ele já faz as escolhas dele. Então, a estrutura de julgamento dele está sendo feita lá. Então, ter 100% de acesso à educação infantil, com ensino integral, com qualidade, isso seria fundamental. Mas a gente sempre pede isso. Qual a meta que você acha que uma experiência governamental de 4 anos podia ser estabelecida para minimizar ou solucionar o problema? Alguém pode dizer, olha, com essa quantidade de recursos que tenho, com essa área, essa, aquele outro, então eu acho que se em 4 anos nós aumentássemos em 10% até chegar à meta, já era alguma coisa. Vamos supor que já tem 10% encaminhado, que é menos de 7%, mas se fizesse mais ou menos assim, então a gente sempre pede para que a pessoa estabeleça uma meta. E várias pessoas fizeram isso. O pessoal que participou do debate da reforma tributária, teve gente, contribuições distintas uma das outras. Mas muita gente apresentou. Não, eu acho que nos 2 primeiros anos pode ser feito isso, aquilo outro. Na área da educação, do mesmo jeito. Olha, eu tenho muita dúvida, mas eu acho que a gente pode aumentar em tantos %. E foram pessoas diferentes. Tinham pessoas lá, tanto tinham pessoas que defendiam uma maior participação da escola privada contratada pelo poder público, e tinha o Milton Canuto, que fez uma maravilhosa exposição, que é do PT. Então tinha gente do PT, tinha gente que não gosta do PT, e que estava lá contribuindo com toda a estrutura técnica que é fundamental para a gente pensar essa plataforma de propostas para o Brasil. Então a gente espera que no processo eleitoral, né, seja menos manipulação, menos dinheiro sujo, menos manobra política, e as pessoas possam escolher o que é melhor para o Brasil. E sem essas farsas de falsas polarizações, como estão acontecendo hoje. Que maravilha. Ela é ex-senadora, ex-vereadora, ex-candidata à presidência da República, ex-deputada estadual, mas sempre é Luísa Helena. Vocês viram aí, não tem jeito, ela é isso aí. E eu fico dizendo ao povo, obrigado, de perto eu sou boazinha e normal, viu? Eu sou um poço de ternura, só sou caldeirão de fervura para quem merece que eu seja. Senão eu queria era nem ter que ficar me exaltando, né? Porque é preciso, assim, ter coisas que mexem muito com a sua consciência e o seu coração. Porque o ideal mesmo é a pessoa viver zen. É bom para a minha estrutura cardiovascular, não é verdade? É bom para a minha vida pessoal. Isso aí é o que é bom, eu ficar lá brincando com minha neta, né? Brincando com outras crianças, fazendo coisas que eu gosto. Mas a vida nos obriga, né? Porque é fundamental isso, a vida nos obriga a pensar um país melhor e uma Alagoas melhor. Então é por isso que a gente está na caminhada novamente, na tempestade. Mas essa Heloísa forte, destemida, que todo mundo conhece esse lado dela, mas ela também é muito emotiva. Quem conhece assim um pouco mais sabe disso.
Eu também quero dedicar esse programa, inclusive, ao Marco Chola. Choramos Marquinho, nós dois. que num programa anterior lá dele, e todo mundo chorou. Chorou a Heloísa, chorou Lili chorou. Lili, Eu chorei, a Eliane Aquino, jornalista. Pense. E eu chorei quando fui ver o programa na minha cama, comecei a chorar. Porque... E eu digo, olha, que se Marina estivesse lá, ele ia chorar também. Porque a gente foi só comentar. Eu já estava chorando. Quando o Marcos começou, eu já fiquei emocionada também. Eu já sou daquelas que também, qualquer coisa eu estou chorando. Tudo isso, né? Por causa de um exemplo de um médico lá do HGE, claro, né, Luísa? Que, poxa, é um exemplo fantástico e depois vocês vão ter aí... outras pessoas maravilhosas. Exatamente. Eu digo assim, olha, dedicadas. O bom da vida é você ver tantas pessoas dedicadas em vários lugares, em vários ramos de atividade. E na área de políticas sociais, assim... Você vendo isso assim, seja na área da saúde, médicos, enfermeiros, maqueiros, quem quer que seja, ou na área da educação, quando você vê a situação de determinados trabalhadores da educação, que às vezes a mãe não consegue nem ter a serenidade em casa de fazer a tarefa do filho, pelo nível da carga gigantesca de estresse no dia a dia de trabalho, né? Coisas assim, que aí você absorve tudo isso, né? O ideal era que você até tivesse uma frieza um pouco distanciada, né? Mas tem gente como você, eu, Marcos e tantos mais, que a gente não consegue fazer esse distanciamento, né? Se sente parte, né? Desse pedaço da humanidade, né? Da natureza, né? Disso que Deus criou, né? Que eu estou entre aqueles que acham que não é o Deus de uma outra religião, né? Porque tem muita religião que só quer discutir poder e intolerância e outras coisas mais horrorosas de preconceitos. Mas essa coisa, né, que o sagrado criou e que a gente acha que todas as pessoas têm que ter a vida vivida em plenitude e dignidade, né? Então, é isso que move a gente, né? Exatamente. É isso que move. Luísa, obrigado, tá? Obrigada. Tudo de bom para você. Obrigada. E o Bate-Papo Repórter Maceió fica para a próxima.